BBB me deu uma visibilidade maravilhosa. E talvez muitas pessoas queiram estar no meu lugar. Mas pra mim, no lugar que eu estava, já há 2 anos atrás, talvez eu não precisasse. Tá lá dentro é uma coisa muito desafiadora. E eu sabia que tudo o que eu tinha construído até 2023, que foi o ano que eu entrei, poderia ter sido muito rapidamente diluído. Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Afrodite e Vênus, símbolo do feminino, força criativa do universo, aqui a gente fala sobre tudo o que você precisa saber para viver uma vida muito mais leve e mais abundante. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo poder, sucesso e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Lila Inspira, sou engenheira, empresária, mentora de empresárias, mãe, artista, líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direito natural de toda mulher. Pra gente é muito importante que você siga, curta, comente, compartilhe. Toda quarta-feira sai um novo episódio do Inspira Talks ao meio-dia no YouTube e no Spotify. Por isso, para você não perder nenhuma novidade, ative as notificações, se inscreva no canal e agora inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje a gente vai falar sobre como ela saiu da periferia para escrever e reescrever uma história de muito sucesso, com alma, liberdade e propósito. Ela que é cantora, atriz, comunicadora e uma mulher que inspira milhões de pessoas todos os dias com a sua arte, a sua voz e a sua presença. Ela que ficou conhecida pelo Rouge e tem uma história de sucesso que vai muito, mas muito além da música. Lembra do Acererê? Ela que é mãe de 3 filhos, Antônio, Will e Fátima, e ao lado do ator Igor Hickley, constrói uma família com base em amor, verdade e liberdade. Uma mulher que não tem medo de se reinventar, de se posicionar e de viver a vida com alma. Águias soberanas, desejem as boas-vindas para Aline Willer! Ai, vamos... Linda! Ai, gente, eu tô tão feliz, me sentindo tão honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite e tão... É engraçado, né? Ouvir o que você estava falando sobre mim. Falei, meu Deus, uau! Uau! Quanta coisa boa! Eu fico feliz. Nossa, tô muito emocionada, muito grata de estar aqui. Que linda! A gente estava falando nos bastidores sobre isso, agora mesmo. Nós, principalmente mulheres, temos muitas crenças sobre incapacidade, insuficiência, ou não merecimento. Eu tava falando com ela, a Aline, que é minha aluna. E o dia que eu descobri que ela é minha aluna... Eu sou mesmo! Sou uma águia soberana! Ela é uma águia soberana! O dia que eu descobri, eu falei assim, a Aline Willer é minha aluna. E ela tava dizendo... Por que não? A gente entrou nesse ponto, né? Que igual eu tava te apresentando e você... Nossa... Eu sou tudo isso. E é muito comum a gente se esquecer da nossa grandeza, Aline. E você até falou, não, nem sempre eu reconheci a minha grandeza. Eu queria que você começasse falando sobre isso. Eu tô tão feliz, assim, porque eu tô me sentindo confortável e em paz em estar aqui trocando com você, assim. Eu acho que o que mais tenho pedido nos últimos anos na minha vida é para que eu possa estar em lugares onde eu possa ser de verdade. Eu quero ser de verdade, sabe? E tá aqui
me coloca nesse lugar, me instiga nesse lugar, assim. Aqui eu tô tranquila, tô trocando com uma pessoa que eu já sinto que é muito próxima, porque eu sou uma águia soberana, assim. Eu entro lá, eu vejo, vamos meditar, ela medita e fazemos coisas juntas. E é isso que você estava falando, nem sempre eu reconheci a potência que eu sou, mas hoje eu reconheço, isso é fundamental. E aí eu te falei, né, que vindo pra cá, eu tava vendo os stories. Meu Deus, quanta mulher incrível. E me vinha sempre esses pensamentos, né? Tanta gente incrível, eu vou lá falar sobre o quê? Vou lá mostrar o quê? Quem sou eu? E todos nós temos tanta coisa. A gente é um universo tão magnífico, infinito. E tão inteiro, e tão infinito. Então, a gente sempre vai ter. Quando a gente é de verdade, a gente pode trocar. Porque a gente sempre vai ter nossas histórias para contar. Então, só daí a gente já tem muito para influenciar, para ensinar, para aprender. Então, eu acho que é reconhecer quem a gente é de verdade e ser fiel, né? A si mesmo. Então, para mim, é um presente poder estar aqui e fazer essa troca com você. Que lindo, isso é tão lindo. Eu falo sobre abundância, e a abundância vem do latim ab, que significa para fora. E undare, relacionado à palavra onda, que significa fluir. Fluir. A abundância é um transbordar infinito, que flui de dentro para fora. E só é possível viver uma vida verdadeiramente abundante quando a gente está conectado com quem a gente realmente é. E a gente está em permissão para deixar fluir e transbordar a nossa alma. Isso é tão maravilhoso, né? Lindo. E o que é? E aí a gente se pergunta, o que eu estou transbordando? O que eu estou transbordando de verdade no meu dia a dia, né? Nas minhas trocas. E eu sou uma pessoa, gente, eu sou uma pessoa que eu me autoanaliso o tempo todo, assim, porque eu sou desse tipo. Eu sou uma mulher que eu quero fazer a vida valer a pena. Eu acho que é isso que me traz até aqui, nesse momento. Aqui, frente a frente com você, uma mulher que eu admiro, que eu acho que transforma a vida de mulheres. É exatamente esse desejo de fazer a vida valer a pena e de ajudar também as pessoas transformarem as suas vidas, é o que me traz aqui, é o que me coloca, eu tenho certeza, que é o que me coloca aqui de frente com você, nesse exato momento. Porque o universo, ele não falha, Deus não falha. Então, ele faz tudo o que tem que ser. Você tá seguindo, você tá fazendo os movimentos, ele vai, toma. Foi assim. E os resultados que a gente tem na vida, eles mostram quem nós somos. Você tem uma família linda, você tem um casamento admirável, abençoado. E a gente já vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero saber o que ninguém imagina sobre a sua história, mas que fez toda a diferença para você chegar até aqui. O que ninguém imagina. Algo que vem assim, nossa, tem tal coisa que aconteceu, ou que eu fiz, ou que... Vem algo para você, assim, o que ninguém imagina sobre a sua história ou sobre o seu começo e que fez toda a diferença para você chegar até aqui? Nossa, que pergunta difícil, porque a minha vida, como eu tô na grande mídia, digamos assim, há muitos anos, eu acabo, as pessoas acompanham, né? E eu sempre falei muito sobre a minha história, mas eu acho que o que mais me vem aqui nesse momento, talvez, é que eu não sou ninguém sem a minha espiritualidade. Quando eu entendi isso, a minha vida transformou. Eu sou uma pessoa completamente espiritual. Eu só acredito no que vem, nem sei de onde, mas é o que me dá forças. É que eu acho que as pessoas não sei se elas sabem que eu tenho uma vida que eu sou conectada, mas eu acho que eu nunca falei de fato o quanto a espiritualidade para mim é algo que me ancora, é o que me dá forças aqui para seguir. Uau! E como é isso para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, quando você fala sobre a minha espiritualidade? Para quem ainda não se conectou com isso, com essa espiritualidade, o que exatamente é isso no seu dia a dia? Como que você se conecta com isso? Fala mais um pouco sobre essa espiritualidade pra gente. É que a espiritualidade é tão
subjetivo, né? Eu não tenho nenhuma religião. Mas eu tenho uma terapeuta holística. Na verdade, o que acontece, assim, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Muita fé. E eu sempre tive fé na vida. Eu acho que foi por isso que o Ruge deu certo muito cedo. Eu tenho fé nas pessoas. Então, eu acho que sempre foi algo muito instintivo. Em 2020... Foi em 2020, eu tive uma crise de pânico, de ansiedade dentro do avião. E eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, muito. E aí, de repente, tipo, uma crise, eu achei que eu fosse morrer. Assim, sabe? Dentro do avião, eu falei, meu Deus, eu vou levantar, vou começar a gritar, vão falar, Ruge, louca, sabe? Tipo... Enfim, eu passei por essa crise. E aí, fui ao psiquiatra, comecei a tomar remédios. E aí, comecei a andar muito... Eu sentia que eu estava muito desconectada. Estava muito sem percepção real das coisas, assim. Falei, gente, isso não tá fazendo sentido para mim. E aí, foi quando eu falei, bom... Como eu sempre tive uma busca muito grande pelo meu autoconhecimento... Falei, o universo e o meu corpo tá me dizendo alguma coisa. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Porque desse jeito, como eu estava, eu não queria continuar vivendo assim. Tipo, não fazia nenhum sentido. E aí, eu mergulhei profundo pra dentro de mim. Sem nenhum folclore, sem ninguém me falando exatamente, vamos rezar assim. Não. Foi uma busca, primeiro, que eu tive... Porque pra gente se conhecer, tem que ter muita coragem. Você tem que estar muito afim. Tem que estar disposto. Tem que estar muito disposto, porque você vai mexer em lugares que muitas vezes a gente não quer mexer. Exato. Então, você tem que estar muito disposto, assim. E aí, eu fui. E aí, eu tenho uma gratidão pelas medicinas da floresta. Que me abrem um olhar para a vida diferente. Então, eu não tenho nenhuma religião, mas eu caminho junto às medicinas da floresta que me ancoram e que me mostram uma vida, um lugar onde eu quero estar e transformar, sabe? E a espiritualidade é o dia a dia. É isso aqui que nós estamos fazendo. É essa troca, é esse olho no olho, é parar para ouvir de verdade. Olhar pro meu filho e falar, uau, é um milagre, né? O Antônio, no caso, e aí vem o Will e Fátima, que são duas crianças que é o milagre do milagre, são duas crianças que já estava, eu olho para eles e falo, meu Deus, vocês nunca não foram meus. Para quem não sabe, eu sou mãe adotiva de duas crianças. Eu olhar pro meu marido e falar, ai, como é bom sentar aqui e assistir uma série com você comendo pipoca. E desafios, tem aos montes, né? A gente tem aos montes. Mas hoje em dia, dentro da espiritualidade, eu aprendi a ter consciência. Então, eu não fico me debatendo mais. Eu não entro mais. O que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora com isso? Me mostra com clareza. Meu Deus, me mostra com clareza. O universo me mostra com clareza o que eu posso fazer com isso. Isso traz uma tranquilidade, uma paz. Isso transformou a minha vida. Eu só posso falar de mim, né? Transformou a minha vida. Então, a espiritualidade, para mim, é um lugar muito amplo, mas de autoconhecimento, de autopercepção, de disciplina, de parar para meditar todo dia, de se alimentar bem. São várias camadas, assim. Muita coisa. Mas é o meu lugar de paz, é onde eu encontro paz. Que lindo. E isso é tão ancestral, isso é tão natural. Esse é o caminho e é o lugar que nós, principalmente mulheres, da medicina das florestas, da medicina natural, de cura, esse é um lugar muito feminino. Você sempre esteve conectada com esse lugar da espiritualidade, do ser, da consciência, da medicina das florestas, ou não? Isso veio depois da pandemia? Veio depois da... Não, eu sempre tive um caminho. Mas sabe quando você começa e dá uma... Não, vou começar, mas vou ali de vez em quando. Ou vou ali quando tiver ruim, sabe? Assim, era mais assim, de uns
4 anos pra cá, a pandemia foi em 2020, né? De uns 4 anos pra cá, com essa vontade e com essa ânsia de viver a vida de uma forma diferente, foi quando eu agarrei. Porque é isso, precisa de disciplina. No sentido de, você precisa... para você ter uma cabeça boa, eu Aline, preciso fazer movimentos que coloquem o meu corpo em estado de tranquilidade. Então, eu preciso meditar. Para eu ter um corpo saudável, que me traga menos coisas onerosas, digamos assim, eu preciso me alimentar um pouco melhor. Não que eu não coma as minhas coisas que eu gosto, adoro. Bebê, adoro comer o chocolate. Mas você entende? Eu preciso ter disciplina, olhar para mim com muito mais cuidado, com muito mais generosidade, com muito mais atenção. Porque, em uma forma geral, e me auto-observando, a gente meio que se deixa de lado, né? Então, a gente vai se abandonando. E eu acho que o feminino, como você está falando, tem muito disso. A gente tem um olhar um pouco mais atento. Então, eu acho que essa retomada desse feminino saudável, né, inteiro, faz toda a diferença. Toda a diferença. E você comentou do Will, da Fátima. E temos o Antônio também. O Will e Fátima, eles já estavam nas suas vidas desde sempre, como você também falou nos bastidores pra gente. E de alguma forma, você percebe isso. Eles não vieram pra vida de vocês agora. Porque eu perguntei há quanto tempo, mais ou menos 1 ano e meio que eles de fato vieram. Mas você já sentia e sabe que vocês já estavam conectados, assim como com o Igor. Como que é isso, Aline? Essa convicção de que eles já eram seus, você já tinha esses filhos, e essa decisão do processo de adoção, como que é isso? Não tinha convicção nenhuma, não tinha nada certo. Na verdade, esse desejo sempre foi muito do Igor. Eu tô casada com o Igor há 15 anos. Desde que eu conheci o Igor, ele sempre olhou pra mim e falou: a gente vai adotar, antes do Antônio. Eu quero muito adotar. Então, sempre foi um chamado da alma dele. Enfim, o tempo passou, o Antônio chegou. O Antônio, meu filho biológico, tá com 10 anos. Aí, há 3 anos atrás, ele falou: chegou a hora. Eu falei: chegou a hora do quê? Que isso? Como assim, chegou a hora? Ele falou... Pra mim é muito sério. Era um desejo muito... Como eu percebi isso, eu falei, bom, então vamos juntos, porque a gente é muito parceiro. E aí, o grande... Acho que é muito legal, porque a gente tem que fazer 4 reuniões, tem todo um processo, né? É um processo, muitas vezes, moroso até, então... Mas nesse processo todo... eu fui deixando chegar. Abrindo espaço para esse novo lugar. É igual a maternidade, filho biológico. Que tá ali, e aí quando chega, você olha e você fala: ah, e agora? O que eu vou fazer? É aí que cai a ficha É aí que mesmo. cai a ficha, né? E aí, a gente que entrou na fila para um menino só. A gente queria só um menino, ali na idade do Antônio. Só que e a gente foi vendo, a gente vai vendo fotos e vai vendo coisinhas, e as assistentes mandam, não sei o quê, porque como a gente já queria mais velho, então a gente tem, quanto mais velho, mais possibilidade das crianças chegarem mais rápido, porque é uma faixa etária que ninguém quer. E aí a gente já tinha visto algumas fotos. Quando chegou a foto do Will, quando chegou a foto do meu filho, eu fui chegando na cozinha e o Igor tava com a foto aberta também. E aí a gente falou: é ele. A gente não tinha dúvidas. Ele chegou. Pequenininho, assim. E aí, logo em seguida, veio uma foto dele com a Fátima. Aí o Igor olhou e falou: você sabe, né? Eu falei: ai, meu Deus, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que nós vamos receber 2 crianças? Meu Deus, a gente já tem um. Enfim, era para ser os 2. Eles são manauaras, nós fomos para Manaus, ficamos lá quase um mês, porque a gente precisa, como a comarca é toda de lá, né? A gente precisava ficar lá para dar estrutura para as crianças, para elas entenderem para a juíza dar ok, pode levar. A gente foi para lá, ficamos lá.
E aí, quando a gente recebeu as crianças, a gente falou, e agora? Nós somos 5, como é que a gente... Quem são eles? Olha, porque é tudo diferente, o cheiro é diferente. Então, tinha muita vontade, mas tinha... Sabe, quando você não consegue, eu falei, meu Deus. E o Antônio, no meio de tudo isso, que queria muito, mas ao mesmo tempo entendeu que o mundo dele ia mudar muito. E aí, foi ficando pra dentro, e eu falei, meu Deus, será que a gente tá fazendo a coisa certa? Então, o processo de adoção é um processo muito desafiador, que demanda muito. Hoje as crianças estão com a gente há 1 ano e meio. Eu tenho certeza absoluta, com todas as forças do meu ser, que foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eles são um presente e eles são meus filhos. Eles sempre foram meus filhos. E aí é difícil, né, falar disso, porque não sei o que falar. Eles são meus, assim. Eles são meus. Que lindo isso. Que lindo. Eles são meus, assim. E a gente é muito feliz junto. Eles são crianças maravilhosas, assim. Ver os 3 correndo pela sala. O Igor feliz jogando videogame com eles, sabe? A Fátima pedindo para usar minhas roupas. De repente, tudo faz sentido. Mas tem que dizer que é muito desafiador. Não é fácil, porque eles trazem muitas coisas da vida deles antes. E aí você tem que querer muito e ficar junto. E é no amor, e é no limite, é dando contorno. Dá certo, mas precisa querer muito. Eu acredito que essa motivação, que não tem muita explicação, que é uma questão mais espiritual, ou totalmente espiritual, como você falou, o Igor tinha muito isso. De onde vem? Não é para suprir uma falta. Não é para tampar um buraco. É um chamado da alma. É espiritual. E por isso não tem muita explicação ou como descrever exatamente. Lila, não sei. É algo que não se explica. Só se transborda. Sente, se vive, se ama. E tudo na vida tem desafio. A família convencional, tradicional, a gestação, a gente estava falando nos bastidores. Sim. Sobre esses desafios. Eu contei um pouco sobre os meus desafios. Fui mãe solo, muito nova. Hoje minha filha tem 18 anos. A maternidade foi um desafio muito grande para mim. Agora, tem algo aí também muito especial nessa história, que a gente também estava falando nos bastidores, sobre a conexão e esse casamento seu com o Igor, que é um casamento também de alma. Algo muito forte. É uma união onde a gente vê muita verdade. Não sei se você os acompanha. Mas só da gente pensar num universo que muitas vezes é tão fugaz, ou esse universo artístico que a gente vê casamentos e relacionamentos começando de uma maneira mais superficial e se desfazendo rapidamente. Vocês há 15 anos estão juntos. E a gente vê muito, quem te acompanha mais de perto, sabe da parceria que existe entre vocês dois. E dessa cumplicidade, esse amor, essa admiração, esse respeito. Eu queria que você nos trouxesse um pouco mais sobre esse relacionamento. E que, se você conseguir extrair um segredo, se é que tem um segredo... que explique esse sagrado, esse casamento sagrado, essa união tão bonita e de tamanha parceria que vocês têm. Eu acho que, primeiro, eu preciso falar que eu venho... a minha história me coloca numa posição de não conhecer o amor. E de não achar que eu merecia ser amada. Então, as minhas crianças se colocavam nesse lugar, né? A minha família, a minha mãe estava sempre ali, mas, né, sem presença de pai. E assim, uma confusão. Uma confusão. Sim. Então, eu achava que eu não seria amada. E eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Eu conheço o amor. Eu entendo o amor quando eu conheço o Igor.
dentro dessa parceria. Porque ele é como se fosse um espelho meu. Ele me mostra todos os dias quem eu sou. Ele faz questão de fazer isso. Nas coisas mais desafiadoras que desafia ele também, mas nas coisas mais deslumbrantes de tudo que eu posso ser. Então, ele é a pessoa que mais me encoraja. Pessoa que mais me cuida. Pessoa que mais me protege. Eu não sei. É muito... Eu não sei, assim, porque... Eu me emociono muito porque eu entendo o amor através da parceria que a gente tem. Eu acredito que um casal, a gente tá junto, pelo menos o que a gente entende como casamento, como parceria, é pra gente evoluir junto. Em todos os aspectos. E a gente tem esse compromisso de alma. De parceria. Vamos fazer. O que tem que fazer? Quer capinar o terreno? Capinamos. Quer fazer um show no Maracanã? Fazemos. O que é pra fazer? Fazemos juntos. Estamos juntos. E o Igor me viu nos piores momentos e nos melhores. E eu também. Então a gente é muito amigo. Ser casado com seu melhor amigo, isso é tão valioso. Tão valioso. A gente conversa sobre tudo. Eu sento do lado dele, eu posso falar o que eu quiser. Eu não preciso ser outra pessoa com meu marido. Porque às vezes a gente acha que tá sendo de verdade com a pessoa que a gente tá junto, mas a gente não tá. Eu sou quem eu sou com ele. E isso é tão... Eu tenho paz com o Igor. Então, nossa, isso é tão importante. Isso é tão importante, assim. Eu sou muito apaixonada, porque o que a gente cresceu juntos nesses 15 anos... que a gente já passou. Você também tem uma parceria linda, que eu sei. Seu marido estava ali, passando a tua roupa, te ajudando a arrumar o cabelo. Cara, isso é tão precioso. Precioso. É o que a gente... É o que eu quis, é o que eu quero pra mim. Sim. É o que toda mulher, é o que todas nós merecemos. Merecemos, exato. Isso é muito precioso. E nada que é externo a nós, mas que é um pedaço da nossa realidade ou da realidade que a gente está criando, está desvinculado ou desassociado de quem nós somos. Esse relacionamento que vocês constroem juntos e essa figura, Igor, na sua vida, você atraiu e criou essa realidade desse relacionamento e desse casamento por ser quem você é. Você criou essa realidade. Eu imagino que se o Igor estivesse aqui falando sobre você, eu tenho certeza que ele falaria sobre você, porque você falou, eu conheci o amor através do Igor. E eu já fiquei visualizando essa sintonia e essa criação dessa realidade como reflexo de quem você é. Eu costumo falar com as águias que me acompanham, quem você precisa ser para merecer a vida que você deseja ter? Quem você precisa ser para merecer a vida que você deseja ter? Muitas mulheres vêm e falam, preciso ser quem eu sou. Depende. Se eu sou a minha versão sagrada, divina, pura, se eu sou, através das minhas atitudes e comportamentos, um ser que está bem alinhado ou mais alinhado possível com a minha alma e a pureza da minha alma, sim. Mas, em geral, quem nós estamos sendo não tem nada a ver com essa grandeza dessa alma. Não tem. Sabe por quê? Uma vez eu vi uma palestra, algo muito, muito interessante, né? Como funciona. Quando a gente pede, né? A gente acha que tá atraindo alguma coisa ou tá fazendo uma oração, sai do nosso coração, a gente quer que saia daqui e joga para Deus, para o universo, enfim. Só que entre essas duas coisas tem o nosso subconsciente. E é nele que está armazenado todas as nossas crenças. É nele que está armazenado tudo, crenças, traumas, todos os medos. É aqui. Então, entre o que a gente quer
E esse poder extraordinário, divino, tem o subconsciente. E é nele que a gente tem que atuar. E eu digo aqui, eu tô como prova viva, que a partir do momento que você, de fato, de verdade... Quando eu digo de verdade, é no sentido mais profundo que essa palavra traz. Porque às vezes a gente acha que está sendo de verdade, mas a gente não está. A gente está tão acostumado a né, colocar máscaras, a gente acredita numa verdade que a gente nem sabe mais que é uma loucura, né? Que verdade é essa, que né? Que verdade é essa? Quem sou eu, exatamente? Quem sou eu? Então, entre essas duas camadas, é nele que a gente tem que atuar. E na minha vida, quando eu comecei a tirar essas camadas, quando eu comecei a ser mais honesta comigo, por exemplo, meu cabelo. Quando eu falei pra mim, eu odeio o meu cabelo, aí a chave mudou. Porque eu fazia... tá aqui. Mas quando eu assumi pra mim o quanto eu não queria... Uau, eu preciso mexer nisso. Eu, de verdade, preciso transformar isso em mim. E aí eu começo a fazer as transformações. Entendeu? É sutil, mas é muito poderoso. E é profundo. E parece simples, Mas sutil, parece simples, mas não é. Agora, você trouxe um ponto muito importante, porque, de fato, o primeiro passo para a gente transformar, mudar uma realidade, é a gente reconhecer um problema, uma crença, uma sombra que a gente tem. Uhum. E aí, quando você reconhece para si mesma e talvez pela primeira vez, verdadeira com relação ao que você pensava sobre o seu cabelo, eu odeio o meu cabelo, você tem a oportunidade de começar, não só a ser uma pessoa mais autêntica e verdadeira a partir dali, como também transmutar isso, transformar isso. Esse é o caminho. É quase um manual, mas é que é muito. Porque cada um de nós é um universo. Não tem mudanças que eu não posso fazer por você. E ninguém pode fazer por mim. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Ninguém. Isso também é uma tomada de consciência muito grande. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. O que eu preciso fazer para alcançar, para ser melhor do que foi ontem? Porque dá para ser. Eu venho, Lila, de um lugar onde o mundo me dizia: não é para você. Era tudo contra mim. Tudo. De onde eu nasci, tudo. O que eu não tinha, o não acreditar em mim mesma. E em algum momento na minha vida, minha alma falou: você pode sim. Você pode sim. E eu ouvi, falei: posso. E eu fui fazendo. Por isso que a minha intuição, a espiritualidade, enfim, né, o que cada uma de nós... Por isso que eu confio tanto. Eu li na sua história que a gente faz um briefing, né? Eu acompanho a Aline, maravilhosa. Só que faço algumas perguntas importantes para que eu conduza essa nossa conversa da melhor forma possível. E eu li, dentre as respostas que você trouxe, que você vem da periferia de São Paulo. Eu morava no interior de São Paulo. Uhum. Interior de São Paulo. Que cidade? Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista. Você já foi empregada doméstica? Já. Com quantos anos, Aline? Na época eu tinha 17 anos. 17 para 18 anos. Uhum. Assim, a minha família toda, né? Eu venho... Infelizmente, a gente vive numa sociedade que coloca mulheres negras nesse lugar, né? A gente sabe disso. Então, como elas, eu falei: bom, vou ser empregada também. É o que a vida me tem. E então, só que eu fui para estudar, eu trabalhava numa casa de família e eu estudava teatro.
Só que dentro de mim, e eu sempre cantei, eu me via famosa, eu me via artista, sempre me via artista. Lá no interior, com o dente quebrado. Ai, meu Deus, um caos, mas eu falava, não é isso, não pode ser só isso. Não pode. Tem que ser mais. Eu mereço mais, minha família merece mais, as pessoas, todo mundo merece mais. Não pode ser só isso. E aí, eu fui muito intuitivamente fazendo as coisas. Aí, muito cedo, o Ruge chegou na minha vida. Que eu trabalhava como empregada ali no 17, 18. Com 19, veio o Popstar, que foi o concurso da onde saiu o Ruge. E aí, a minha vida começou a deslanchar. Só que aí, depois do Ruge, tem uma baixa muito grande. Porque o Ruge foi muito grandioso. Ruge foi foi uma explosão, foi é uma indescritível. Explosão. Não tem quem não conheça. Não tem quem não conheça o Ruge. Pois é. Todo mundo não conhece o Ruge, mas ragatanga tu sabe cantar. Sererê, raderê. Aí tu sabe fazer. Sim, pois é. Aí, o Ruge foi algo muito grande. Aí, de repente, acabou. E como é que acaba? E aí, você faz o quê? Eu sou famosa? Sou ou não sou famosa? Sou famosa? Continuo famosa? Eu vou trabalhar onde? Quem vai me dar emprego? Como é que sai desse lugar? Então, se você não vai se estruturando internamente, tem muita gente que vai pro fundo do poço e não volta mais. Eu entendi isso muito cedo. Porque eu via nas mulheres da minha família muita resiliência. Na verdade, eu aprendi com elas. Muita resiliência. Muita resistência até. Eu acho que a minha ancestralidade me traz muito isso. Fica firme, fica aqui. E com essa força eu falo, eu fico firme, eu tô aqui, mas como é que eu posso transformar? E é assim que eu venho contando a minha história. Uau! E é muito lindo ver essa trajetória da Aline antes do Ruge, no Ruge e depois, principalmente, do Ruge. E não é à toa que eu escrevi aqui no nosso roteiro, ela que escreveu e reescreveu uma história de muito sucesso. Porque sucesso não está relacionado só com o trabalho, com a profissão, com os números, com o número de vidas impactadas, inclusive, mas também com a liberdade, a autenticidade, o amor, a família, a verdade com que se vive. E eu costumo dizer o seguinte: sucesso é estar em harmonia com a nossa natureza. E que natureza que é essa? A nossa alma. Perfeito. A nossa identidade de alma. E você é uma mulher de muito sucesso nesse sentido. Porque eu vejo você vivendo uma vida autêntica. Todos os dias. E é importante falar sobre isso, porque essa vida autêntica e que faz sentido, e que está alinhada, e que, para mim, é o segredo de você reescrever a sua história, somado ao fato de que você honra a sua história, a sua ancestralidade, reconhece as forças de todas aquelas e aqueles que vieram antes de você. Esse alinhamento seu com a sua alma, esse reconhecimento das suas forças, essa resiliência, essa resistência, te traz essa vida com tanto significado e verdade que eu vejo, Aline. E eu tenho certeza que quem te acompanha vê também. Eu tô olhando seus olhos, você sabe que essa é uma conversa verdadeira, porque a gente sabe quando é. Eu imagino que quem vem desse universo artístico, eu não sou exatamente desse universo, mas de alguma forma eu sou um pouco desse universo também, porque trabalho e me comunico e minha imagem, compartilho a minha imagem, me conecto com pessoas e a gente sabe que esse universo artístico e das mídias é difícil ter verdade, assim. Não é algo tão comum. Sim. Tem, mas não é tão comum. E eu vejo muita verdade em você, nos seus olhos. Você transborda a verdade
gente, o carinho que ela tem com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ela acaba de conhecer uma pessoa nos bastidores, tá? Fora das câmeras. Não tem câmera filmando, não tem ninguém filmando. A educação. Vou te contar um segredo. Meu time me falou isso. Falou assim, nossa, de todo mundo que a gente, sabe, já conversou e já se conectou, convidadas. A pessoa mais educada, a pessoa mais admirável, assim, sabe? Até pra conversar. É a Aline. Você é um ser de verdade, assim, e admirável, Aline. Eu fico admirável. Eu agradeço, na verdade, porque todo dia é um novo dia. Então, eu acordo na minha cama e falo, voltei, tô aqui de novo. Quando eu abro o olho, tô aqui de novo. O que eu posso fazer hoje? De verdade. Não tem um dia ultimamente que eu não ande com isso, assim. E eu me emociono, Lila, porque eu juro pra você, da onde eu vim, e o que eu construí, e o que eu estou construindo, internamente, emocionalmente, minha cabeça, é algo muito precioso. Eu sou uma mulher realmente feliz. Eu sou uma pessoa realmente em paz. Tenho os desafios como todo mundo, mas eu, de verdade, sou muito feliz. Isso eu sei que é uma conquista minha. Ninguém pode tirar isso de mim. Eu sei cada caminho que eu passei. Eu sei que eu tive que abrir mão. Eu sei que eu tive que aguentar. Eu sei que eu tive que sustentar. Eu sei quão profundo eu precisei ir para dentro de mim para chegar nesse estado que eu tô hoje. Então, é possível. É possível a gente fazer transformações gigantescas na nossa vida, que a gente nem faz ideia. A vida é muito preciosa. Isso aqui não é uma brincadeira. Então faz o que você precisa fazer. Transforma o que tem. Deixa aí o que não cabe mais. Deixa aí, não agarra não. Não agarra. Que vai chegar lá na frente e vai falar, puxa, eu não fiz aquilo. Eu não quero ter isso. Eu quero chegar lá na frente e falar, eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Tudo. E fazendo tudo, o universo me responde. Eu sei, porque o universo, ele me fala comigo. Nosso encontro. Eu falei, meu Deus, eu preciso... Você foi e me mandou mensagem. Falei, entendi. Obrigada. Tá tudo aqui. O caminho aonde eu ando é esse. É o que eu acredito. Se faz sentido, se não faz. Para as pessoas, eu não sei. Mas é o que me faz sentido. Então, eu tô muito feliz, mais uma vez, de falar isso. De estar aqui, de compartilhar com tanta tranquilidade, com tanta verdade, quem eu sou. Isso para mim é um ponto alto. Hoje é um ponto alto. Talvez eu nunca tenha sido tão em paz como eu tô sendo aqui com você hoje. Isso é tão importante, Aline, porque eu vejo pessoas cada dia mais desconectadas do corpo, da vida. Esses dias eu estava falando que o modelo de pensamento que predomina na grande maioria de nós é enxergar o trabalho, o dinheiro como um fim, como se a gente estivesse aqui para isso. As pessoas estão completamente desconectadas da própria vida, da alma, da verdade, dessa autenticidade. Isso que você traz é inspiração para outras pessoas. Inspiração é quando a gente desperta a vontade da alma. E uma pessoa que nos inspira é alguém que desperta a vontade da nossa alma. E quando você fala isso e traz essa verdade, é como se acendesse uma chama na alma da gente, de todos nós. E eu quero aproveitar que você trouxe esse ponto. E essa mulher
que tá do outro lado, que hoje pode estar se sentindo pequena, feia, pode não gostar do corpo que ela tem, do cabelo que ela tem, pode às vezes se odiar ou não se achar suficiente, não se achar boa o bastante, não conseguir nem visualizar que ela tem algo de bom para entregar para o mundo, para outra pessoa, nesse lugar onde a Aline já esteve. O que você diria para essa mulher? Uau! Respira nesse lugar. Respira mesmo para sentir esse lugar. E ele é muito desconfortável. Ele dói. Ele traz verdades. E também muitas inverdades. Então respira nesse lugar. E tenta encontrar de onde é que está vindo isso. Onde é que começou? Ninguém se... A gente não olha. Quando a gente é criança, a gente não se olha no espelho e fala... Ai, não, a gente só é criança. Então isso tudo foi construído. Isso tudo foi construído. Tem um processo para desconstruir. Não é de uma hora para outra. Não posso falar, amanhã você vai se sentir linda. Passa esse batom que você vai ficar bonita. Vai se sentir bem durante 5 minutos. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Então respira nesse lugar. Para entender, tentar entender onde é que tudo começou. Não dá para ser superficial. Ninguém que tem uma imagem distorcida de si mesmo quando se olha no espelho não é no lugar superficial. É muito profundo. É muito mais lá, só no silêncio da sua alma. Só quando você deita a cabeça no travesseiro. Só quando você tá quietinha. É nesse lugar que você precisa ir. E aí, reconhecer o que a gente estava falando, né? Ir reconhecendo, trazendo para a consciência, falando, ah, tá, meu cabelo é a maior prova disso. Talvez hoje meu cabelo seja a coisa que eu mais ame na vida. Que me dê mais força. Ele estava aqui o tempo todo. É isso que eu ia dizer. Ele estava aqui o tempo todo. Uma alquimia. Uma alquimia. Quando a gente... Olha que impressionante, né? Tem algo que eu gosto de falar também, que a gente pode pegar um elemento e tê-lo como inimigo ou tê-lo num polo negativo, e esse mesmo elemento pode estar num polo positivo, ou a gente pode tê-lo como amigo. O mesmo elemento, e eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. O medo. A gente pode ter o medo como um elemento negativo, como um inimigo que nos paralisa, nos mantém paralisados. A gente não se expressa, a gente não se posiciona, ou a gente não dá o passo, a gente não faz o que precisa ser feito, a gente não vive uma vida autêntica por medo do julgamento, por exemplo. Esse medo, ele está sendo usado e está sendo levado para esse lado negativo, inimigo. Assim como a gente pode ter o mesmo medo, como um elemento positivo e de crescimento e de expansão. Como, Lila? Esse mesmo medo, eu posso usá-lo para, ao invés de me paralisar, posso usá-lo para me planejar, para ter mais prudência, para ter mais cautela na hora de dar algum passo. Então, peraí, deixa eu olhar para isso aqui. É o mesmo medo. Ele sempre esteve ali, ele vai continuar ali. O que mudou? A forma como eu estou me relacionando com ele. Perfeito. Assim como com o meu corpo, com o meu cabelo. E olha, é o mesmo cabelo. É o mesmo cabelo. Ele sempre esteve aqui. Mas a necessidade de pertencer, o medo de me sentir feia, um monte de historinha que me contaram
e que eu acreditei. Exato. E que não eram verdade. Como é importante você vir aqui com o seu cabelo, com uma escultura no seu cabelo. Ai, tá bonito, né? Eu gostei. Maravilhoso. Eu gostei também do meu penteado. Foi você que fez? Não, eu fui no menino o Johnny que me maquiou. Mas eu consigo fazer isso em casa, menina. Jura? Agora eu já tô sabendo tudo já do meu próprio cabelo. Maravilhosa. E como é importante você vir aqui com esse cabelo maravilhoso e dizer, eu amo o meu cabelo. Porque a gente... Você tem quantos anos, Aline? Quase 40? 43. 43. Eu tenho 38. E eu acredito que isso hoje esteja mudando. Eu não sei exatamente, né, em que momento que os padrões eles começaram a ser questionados de beleza, de cabelo, de corpo. A gente hoje já vê movimentos nesse sentido de questionar esses padrões e aprendermos a admirarmos outros tipos de beleza, porque na nossa época, quando crianças, tinha Barbie. Uhum. Barbie, magra, esbelta, peituda, bunduda E loira. E loira, né? E tantos outros padrões que, assim, hoje a gente tem essa consciência, mas lá na infância, a gente não tinha consciência. Quem não era daquele jeito se achava insuficiente, feio, tudo. Gordo, cabelo é feio e tudo mais. E como é importante termos cada vez mais referências, mulheres que tragam outras ideias, que representem outros cabelos, outras formas, outros corpos, outras visões sobre, inclusive, a forma de trabalhar, de pensar, de empreender. De tudo. O que a gente faz aqui, quando eu falo o empreender feminino, eu não estou falando do empreendedorismo feminino como a gente conhece, porque os modelos que nós conhecemos e que a grande maioria das mulheres usa para trabalhar e se relacionar com o trabalho e com o negócio são modelos masculinos, onde você tem que ser super produtiva, você tem que acordar super cedo, você não pode descansar. Se você não estiver produzindo ao longo do mês, ao longo das semanas, de segunda a sexta, ou se a gente não segue aquele modelo, aquele script linear que não considera a sua ciclicidade, que não considera a sua natureza, a gente está sendo, às vezes, preguiçosa, ou a gente está fazendo corpo mole. O empreender feminino é sobre um jeito de empreender que não só respeita, mas também potencializa a força da nossa natureza. E como é importante a gente ter referenciais, a gente falar sobre isso. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho, desculpa. Eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Desde a primeira vez que eu vi, falei, gente, essa mulher fala a minha língua. Eu preciso ser uma águia soberana. E você tem muito conhecimento na sua área e muita sensibilidade e sutileza. Então, você faz uma conexão dessas coisas, do que gira em torno de você e transborda pra gente com muita sabedoria, com muita maestria. É muito lindo. E é aquilo que você falou, você realmente me inspira. Você me causa o desejo de... Eu quero fazer isso que ela tá falando. Isso é incrível. Você é realmente muito incrível. Eu sou muito sua fã. Muito sua fã. Mesmo assim, de verdade, eu acho você impecável no que você faz. Isso é o feminino, Aline. Isso somos todas nós. E eu me sinto tão feliz de ser uma dessas vozes que traz a grandeza e a inteireza da verdadeira mulher e do feminino. Que é inteiro, é forte, é sutil ao mesmo tempo. E é tudo isso. Eu vi um vídeo ontem do Geraldo Rufino. Não sei se você conhece ele, maravilhoso. Falando sobre a mulher. Ele é um grande empresário, uma referência para muitas pessoas. E ele falando sobre a mulher empreendendo. Que a mulher, ela já nasceu empreendedora.
A mulher portal para a vida, a mulher com a maternidade, com as suas virtudes, da generosidade, da empatia, da conexão, da liderança, da direção. A mulher, ela tem essa sensibilidade para dizer, olha, por aqui é melhor. Porque ela tem essa capacidade de perceber as sutilezas. Coisas que o masculino, em geral, não tem. Não é melhor nem pior, são diferentes e complementares. Exatamente. E por serem diferentes, é tão importante nós instituirmos novos modelos, novas formas, novos padrões. Essa diversidade, ela complementa e ela fortalece. A gente se torna muito maior, muito mais forte, muito mais bonito quando a gente se une, quando a gente se complementa. Eu acredito nisso também. Eu acredito muito nisso. Dessa potência de troca de quem nós somos. De verdade, né? A gente tá usando muita palavra. Quem nós somos de verdade. De verdade, porque a gente tá usando muito essa. É porque me chegou. É que não tem muito tempo que me chegou essa consciência de. Você tá sendo de verdade mesmo? Mesmo? Ou você tá contando historinha? Me chegou assim, tipo. Falei, acho que eu tô contando história em algumas coisas. E aí isso me despertou pra muita coisa. Isso foi muito genial. Então, quando eu falo pra ser de verdade, eu tô falando pra mim. Acima de qualquer coisa, eu tô falando pra mim. Você tá sendo de verdade mesmo? Ou você tá contando historinha, ou você tá querendo impressionar alguém, ou você tá... Que é? Entendeu? Que pergunta importante, que pergunta poderosa, muito poderosa. As águias que estão aí do outro lado... Perguntem-se para si mesmas, e eu também vou sempre buscar fazer essa pergunta para mim mesma. Eu tô sendo de verdade mesmo? Peraí, aqui. Eu tô sendo de verdade mesmo? Ou, numa determinada situação ou contexto que você tá vivendo e que você tá pensando e que você tá se sentindo insegura, peraí. Eu tô sendo de verdade mesmo? Ou eu tô pensando nisso porque eu tô preocupada e eu tô com medo. E aí... Exato. Aí perdeu a conexão. Perdeu a conexão. Aí perdeu a conexão. Aí sim, banana, não sabe mais responder, não sabe mais a letra da música. Sabe, esse lugar. Sim. Às vezes é muito simples, mas olha... Porque quando você tá, você tá. Quando você tá inteira, você chega, você sabe o que você tá fazendo. Você olha no olho, você troca. Eu sei que porque o meu corpo todo fica arrepiado. Eu tô aqui. Eu estou aqui agora. É outra coisa. É um outro... É um outro rolê. É uns negócios assim, ó. É outro rolê. Isso traz além da felicidade, uma segurança, uma confiança, uma tranquilidade nesse lugar. Você já é artista, comunicadora e faz isso muito bem. Mas uma pessoa que não é, por exemplo, e que tá num palco, tá numa reunião, tá numa conversa com outra pessoa, ou tá tendo uma conversa difícil com seu parceiro, por exemplo, ou com alguém da família. Se você tá sendo verdadeira ou verdadeiro consigo mesmo, faz diferença. Você não fica nervosa, você tá sendo honesta consigo mesma, você tá sendo verdadeira e você tá conectada com algo superior e consigo mesma, que te traz um ancoramento. Isso, perfeito. Te traz. E assim, claro, né? Existem movimentos. Você pode ficar com o coração acelerado, dar um tremelique na perna, mas aí você... Calma. O que eu quero falar pra pessoa? E são várias coisas. A gente pode ficar aqui, ó, o resto da tarde. Só que temos um voo daqui a pouco, hein? Eu tenho que voltar pra casa. Só que temos um voo daqui a pouco. Eu vou voltar pra gente tomar vinho. Vamos fazer um episódio tomando vinho? Vamos fazer O próximo você tem que fazer um Lila no Rio, verão, e aqui em São Paulo, tomando vinho. Pronto, e no verão a gente vai tomar o quê? Lá no Rio. Eu gosto de... Como é que chama, gente? Eu gosto de tudo que tem
borbulhas. Ah, tudo é Tudo que- gasoso? É Não champanhe, é espumante? espumante. Não, eu gosto, não é espumante, é aquele negócio que é doce, que não é espumante. Doce? Parece espumante, mas não é doce. É gin, não? Não, gin é bom também. Gin é bom também. Gin é delícia. Ah, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Gente, eu não sei o que é isso, mas é bebida alcoólica ou é refrigerante? alcoólico. É alcoólico. É alcoólico. É. E somos espiritualizados, porém... Gente, a gente dá umas risadas pra trás. Também tem. Porém, somos seres humanos. Ué, tamo aqui, eu adoro. Eu sou feliz. Maravilhosa. Então, frisante, não. Não é frisante. Será que é frisante? Será? Tá bom, ela tá falando que é frisante. Então é frisante. É meio doce? Então é frisante. Adoro frisante. Então, frisante no Rio, vinho em São Paulo. Vinho em São Paulo, pronto. Ótimo. Vinho branco também no Rio, dá gostoso. Ai, geladinho, assim, gostoso. Sim, adoro, sou finérrima. Eu adoro ficar tomando coisas assim, comendo coisinhas. Você também tem, assim, eu amo comer bem, comidas bonitas e deliciosas. Amo. Você também é assim? Eu amo comer bem. Amo Ai, sentar eu no também. restaurante, comer e pedir um vinho com o Igor. Agora não dá pra pedir tão caro, porque são 3 crianças, né? E a gente tem muita conta pra pagar. Menina, é muito caro. Gente, olha, uma loucura. Quase que triplicou o custo, Não. porque colégio, Não, uma esses custos mais... pipoca no cinema é tipo R$700. O quê? O quê? É, pipoca, mais sei o quê, mais docinho, mais refrigerante. Um combo, você vai fazer. Mais uma fortuna. Falei, ninguém Gente. sai. Fica todo mundo assistindo em casa. Nada, mas eu adoro Mentira. comer bem. Eu adoro me nutrir de coisas que eu gosto, né? Os prazeres bons, Ai, assim, de comer. Bom. É tão gostoso. bom. Ontem, saindo do podcast, eu falei com o meu time, com o Robson, assim, gente, eu nem quero, assim, eu nem tô com fome. Mas eu quero sair, eu quero ir pra um lugar, eu quero tomar uma tacinha de vinho. Eu adoro, A gente merece, a gente né? merece. Por que não? A gente merece, eu amo. E mesmo que seja um momento, você que tá aí do outro lado, às vezes não tem hoje condição financeira de, eu vou num restaurante, vou tomar um vinho, mas prepara na sua casa uma comida gostosa, arruma o seu prato, coloca um suco na taça, se cuida, sabe? Cuida de você, passa um creme no seu corpo. Nossa, eu lembrei de uma coisa muito... Quando eu morava lá em Cachoeira Paulista, eu sempre gostei muito de me arrumar. Sempre gostei. E na época eu tinha dinheiro, né? E é isso que você falou. O que eu tenho aqui agora? E a minha avó não tá mais viva, ela comprava, ela saía, ela comprava roupa de bazar. Roupa que custava, sei lá, na época era cruzado, cruzeiro, R$1, R$2. Ela engomava aquilo, porque ela sabia que eu gostava, ela engomava. E ela cuidava. E ela passava e falava, toma aqui. E eu tinha a melhor roupa que eu poderia ter. Isso é incrível. E de nenhuma forma eu posso romantizar isso. Mas que tem um olhar de pra frente, tem. Não posso romantizar isso porque são situações que ninguém deveria estar vivendo, né? Situação de pobreza mesmo. Mas ela me fazia acreditar. Quando ela ia, ela me entregava a melhor roupa. Toma, vai pra escola, vai fazer seu curso de teatro, vai. Então, acho que tem esse lugar da gente se autoalimentar, né? Como é que eu posso me alimentar de coisas boas que vão me fazer transformar? É só uma coisa que veio aqui, que você foi falando, eu lembrei da minha avó. E é impressionante como que nessas conversas as mulheres acabam se lembrando muito de situações, de pessoas, de momentos que elas nem se lembravam. Fazia E tempo. muitas vezes tomam consciência de algo que elas nunca tinham parado para pensar. Às vezes sobre, quando eu pergunto, o segredo para você chegar até aqui, ou perguntas assim que talvez ninguém nunca tenha feito. E elas, na hora que elas respondem, nossa, eu lembrei disso daqui.
E que bonito você lembrar da e sua a avó. resposta mais sincera, porque como não é programada, então é imediata, o que a consciência trouxe. Exato. Na hora. Isso Não é- tem ensaio, gente. Ninguém sabe o que eu vou perguntar. E eu quero aproveitar e fazer uma pergunta que me veio aqui. Aline, você escreveu, reescreveu a sua história, vem de uma origem muito simples, muito humilde. Quando você olha para essa história daqui para trás, você identifica algum momento onde você precisou ter uma coragem para fazer algo ou alguma escolha que a grande maioria das pessoas não teria? Alguma coisa que você fez e que foi preciso muita coragem e que a grande maioria das pessoas não teria essa mesma coragem? Uma coisa que eu fiz. Nossa, pergunta difícil. Você faz perguntas muito difíceis. Perguntas profundas. Alguma coisa que eu fiz. Ai, poxa vida. E que foi preciso muita coragem. Uma coragem que você sabe que a grande maioria das pessoas nunca teria. A grande maioria das pessoas. Olha, eu vou responder o que me veio aqui na cabeça agora. Tá. E não é tão pra trás. Olha que loucura, mas eu aceito os comandos aqui. O BBB me deu uma visibilidade maravilhosa. E talvez muitas pessoas queiram estar no meu lugar. Mas pra mim, no lugar que eu estava, já há 2 anos atrás, talvez eu não precisasse fazer. Tá lá dentro é uma coisa muito desafiadora. E eu sabia que tudo o que eu tinha construído até 2023, que foi o ano que eu entrei, poderia ter sido muito rapidamente diluído. Porque o BBB é um programa de muita potência, o Brasil todo assiste. E hoje, né, com as redes sociais, com as mídias digitais, tudo é muito grande. E eu, pra mim, foi um ato de coragem. E coragem em mim mesma. Falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque lá dentro, Lila, era muito incrível. A palavra do nosso encontro é verdade. Porque Verdade. quando eu tava conversando, às vezes, com as pessoas, tem algumas câmeras que elas se aproximam. Então, a gente tá conversando aqui, tem uma câmera que vai chegando aqui. Né? A maioria são escondidas, mas alguma... E aí, você tá trocando com a pessoa. E aí, na minha cabeça, começa... Mas será que essa pessoa tá sendo honesta comigo? Será que eu tô sendo honesta com ela? Ou isso aqui tudo é só um jogo? Porque no final é mata-mata, só um vai ficar, só um vai ganhar. Será que eu tô sendo de verdade? Então, é tipo... Nossa, deve ser muito desafiador. Foi muito... É um ambiente muito hostil. Ficar longe da minha família foi muito desafiador. E eu coloquei tudo que eu tinha construído. Falei pro público, toma. Nós vamos jogar agora? Então... nesses últimos anos, pra mim, foi o maior ato de coragem foi ter ido pro BBB. Assim, foi algo realmente que eu falei, uau. Pra quem já tem uma história pública, pra quem já tem uma carreira, eu entendo isso que você tá falando, eu imagino. Porque é isso que você falou. Essa exposição de algo que no dia a dia ali não estaria sendo exposto, ela poderia colocar em risco, de alguma forma, a sua história até ali, até porque a história que a gente tem diante do nosso público é muitas vezes também um resultado do que aquelas pessoas estão entendendo sobre a gente. Exatamente. Porque elas não estão vendo tudo. Exatamente. Elas não estão vendo tudo. Então, é muito o resultado do que elas estão entendendo do pedaço que elas estão vendo. E que não é o todo. E das suas próprias percepções. Exato. Das suas próprias vivências. Ainda tem isso. Então, é uma pessoa julgando outra pessoa que tá vendo metade do jogo. Exatamente. Exatamente. E o julgamento dessa pessoa e como ela tá interpretando aquilo...
é também um reflexo das experiências e da vivência dela. Exatamente. Então, é realmente algo muito desafiador. E eu imagino também que seja algo muito desafiador você estar lá, essas câmeras todas, e você conseguir ser 100% verdadeira mesmo, assim, a ponto de não estou nem aí para como as pessoas estão pensando, que elas estão interpretando. Eu realmente vou ser como eu sou dentro da minha casa, e quando ninguém tá vendo, quando todas e a última porta se fecha atrás de mim, serei aqui dentro dessa casa com 1 milhão de câmeras, exatamente quem eu sou quando a última porta se fecha. Eu acredito que seja algo muito desafiador. Porque ainda mais quando se tem essa história e todo esse imaginário de quem é Aline Wheeler. Exatamente. Exatamente. O BBB, pra mim, foi uma escola, parecia que eu tinha... Não sei, parecia que eu tava em outra dimensão. Parecia que nada que... Você vai ficando tanto tempo lá, e aquilo que te consome... Uma vez o Fredinho falou isso pra mim. Aquilo que te consome lá dentro é o que te sustenta. Então, você está num jogo. Isso aqui é um jogo. Pra mim, depois ficou muito claro pra mim. É um jogo. Então, aquilo que te consome... Porque você não... Eu não queria ficar falando mal dos outros. Eu não queria... Não queria... Mas depois, você passa o tempo todo assim. Eu preciso falar daquela pessoa, eu preciso... Porque é uma estratégia, porque não sei o que, não sei o que. Então, você acaba entrando naquele lugar. Então, se você não tá muito... Você vai se perdendo lá dentro. E, assim, só um vai ganhar... E depois você vai ter que dar conta aqui fora também, né? Você mesmo, vendo o que aconteceu, o que as pessoas falaram de você. Então, não é fácil. Além da coragem, qual foi o aprendizado dessa experiência? Seja sobre si mesma, sobre as pessoas, sobre o ser humano. Qual foi o aprendizado que você extraiu dessa experiência? Assim, eu sempre tiro experiências... Eu tenho tirado muita experiência sobre mim. Eu descobri o quão forte eu sou. O quão inteira eu já estava ali. Agora eu tô mais, mas o quão inteira eu já estava ali. Porque eu saí de lá melhor do que entrei. Recebi muito hater também, foi bem. Mas eu saí de lá melhor do que eu entrei. Tive que silenciar, ficar um pouco mais tranquila, porque você perde a noção da realidade, perde mesmo, tá? Porque eu fiquei lá 100 dias. 100 dias é muito tempo, assim, tipo, confinado. Mas o que eu aprendi foi sobre mim. Falei, uau! Eu fiz uma prova de existência, eu andei, sei lá, 15 horas andando em círculo. Eu nem me lembro. Você foi muito resistente. 100 dias são mais de 3 meses. Eu fiquei até o final do programa. Eu fiquei todo o programa. Eu não assisti, eu não acompanhei, eu não sei, assim. Eu fiquei até o final. Até o fim. Eu fui a vice-campeã da edição. Vice-campeã! Então você foi muito bem. Eu fui muito bem, eu fiquei... Ela foi muito bem, eu não sabia, gente. Eu não acompanho. Ai. Você foi muitíssimo bem. A gente vê pessoas indo bem mal, assim, né? Saindo, né, de uma... Canceladas, mas é isso. É a realidade do programa. O programa é assim. Então, quando me convidaram, falei, é isso? É isso? É isso? É isso. Então vamos. E você acredita que você foi mais estratégica ou mais autência, verdadeira? Talvez se eu tivesse sido mais estratégica, então eu tivesse ganhado. Teria ganhado. Eu teria ganhado. Fui muito eu. E aí depois o Igor, eu saí, o Igor falou, o que você foi fazer lá? Porque a gente conversou junto, né? Depois ele olhando falou, claro, não fazia nenhum sentido. Porque eu não sou essa pessoa que vai entrar numa discussão porque, sei lá, caso de prestou barba. Vou falar, por favor, só. Mas, tipo, lá tudo é muita coisa. Eu não sou essa pessoa. Hoje, e isso é maravilhoso, hoje eu também entendi que as conversas difíceis, elas precisam ser feitas, elas precisam acontecer. Porque eu também tinha um problema muito... tem que fazer outro podcast. Com a minha voz. Eu sou uma cantora
que a minha comunicação, eu sempre não me autorizei me comunicar. Eu sempre achei que a minha comunicação não era boa o suficiente. E eu tô acordando isso, eu tô despertando pra isso agora. Você acredita? Uau! Despertando pra isso agora. A comunicação com o outro? Com todo. Minha comunicação com o outro. Eu acho que com o outro, assim. Sempre tive Não sei de onde veio isso. E olha que a minha voz é o que me dá tudo na vida. Olha tudo só. que eu tenho na vida é a minha voz, sua voz que me deu. E eu identifiquei isso, tipo, tem alguma coisa assim, sabe? E aí agora eu tô desmembrando esse lugar dentro de mim. Mas isso aí a gente deixa pro outro podcast. Isso é assunto pro próximo. Amanhã vem uma mulher, uma águia que você admira muito e que fala sobre isso, que é a Renata Vanucci. Ela estará aqui. Maravilhosa! Você acredita que eu comprei o curso da Renata? Que eu sou dessas, tá? Mandei mensagem, ela falou, Aline, vamos fazer e não fiz ainda? Fala pra ela que eu vou fazer. Pois é. Porque ela trabalha… Exatamente isso. E isso, olha pra você ver. Isso eu comprei esse curso… Porque encontrei ela através de você, já tem 2 anos. Vê como é que a gente vai deixando pra trás? Eu já sei disso. Já tô ouvindo já. Vai olhar pra sua comunicação, vai olhar pra tua voz. Observa por que você tem tanta reticência. E olha que eu faço muito vídeo, muita coisa. Mas eu sempre acho que… Não. Será que às vezes ainda tem mais verdade ainda para transbordar nessa voz? Eu acho. O que eu sinto é… A hora que você entender o que tá acontecendo… internamente, com relação à sua voz… Você é capaz de tudo. Talvez… Olha que loucura que me chega agora… Existir a minhas… Nossa Senhora, isso aqui é uma sessão de terapia, né? Terapia. Vem chegando coisas. A minha casa era uma casa muito silenciosa. No sentido de… A gente não falava de emoções. A gente não falava que amava. Todas mulheres, eu fui criada basicamente por mulheres. E eu nunca soube de fato o que elas sentiam. Então era um silêncio, um se omitir. Perante a vida, assim, sabe? Eu ouvi elas cantando baixinho, às vezes, lavando a louça. Mas eu não ouvi a voz delas falando e realmente estando… Então, obrigada. Obrigada. E é tão poderoso trazer isso pra consciência, porque… será que é isso? Então, talvez de alguma forma eu me segurasse um pouco e eu não soltasse tanto e dissesse e me posicionasse como… E eu já vejo muita verdade em tudo que você faz. Foi o que eu mais falei sobre você aqui, né? Mas eu entendo o que você está falando, porque quando a gente realmente acessa todo esse potencial que nós somos e temos, é um alcance, é uma coisa infinita, muito poderosa. É infinito. É infinito. E pode ser que essa consciência agora te traga, não sei, né? Mas eu me colocando aqui no seu lugar, imaginando o que pode estar passando aqui, talvez de alguma forma eu tentei me manter aqui, né, fiel, honrando essas mulheres desse jeito aqui, ainda segurando alguma coisa, ou mais discreta, talvez, não sei, mas esses processos que a gente… Faz total sentido. Tô aqui nos meus processos, mas te agradeço. Recebi uma super consciência aqui. Linda! Obrigada. Vamos agora para uma parte prática, assim, ó, papum, rapidinho, pra você responder sem pensar. Tá bom, sem pensar. Sem pensar. Seu signo. Sagitário. Um medo. Medo? 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 O medo? Eu tô tão de boa com o meu medo. Mas assim, mas sabe o quê? Depois que a gente tem filho… Cara, nossa, eu me sinto tão vulnerável.
Eu me sinto muito forte. Porque eles me dão muita força e ao mesmo tempo muito vulnerável, assim, sabe? Então, eu com medo me assusta. Qualquer coisa com relação a eles. Uau! Com relação a eles, filhos. Filhos, Enfim. Uma frase. Uma frase. Uma frase. Uma frase. Eu sou protagonista da minha própria história. Maravilhosa. E isso é muito importante, a mulher se vê como protagonista da sua história. Sim. É papum. Eu ia refletir sobre essa frase, mas se eu refletir sobre essa frase... E a minha equipe sempre fala, Lila, papum é papum. Então, volta uma comida. Ai, comida eu adoro comer. Adoro, mas agora o que me veio rapidinho na cabeça... Nossa, gente, como é que chama aquele negócio? Que vai peixe, vai molho... Peixe, molho e camadas, não? Não, que tem na Bahia. Muqueca? Muqueca! Ai, adoro muqueca. Adoro muqueca. Adoro muqueca. Eu adoro frutos do mar, adoro muqueca. Adoro. Pronto, então vamos comer muqueca tomando vinho branco. Vamos comer muqueca, vamos hoje. Não dá, eu tenho que voltar pra Às casa. Vezes Amanhã a tem gente ensaio. remarca a passagem. Um momento da sua vida. Um momento, que me veio assim de imediato foi o nascimento do Antônio. Foi um dia muito especial. Uma cor. Uma cor? Nossa! Amarelo. Adoro. Alegria. Adoro. Um animal. Um animal, gato. Vê que só vem a cabeça da Lua aqui agora. Eu tenho uma gata que ela não desgruda de mim. Só vê a cara dela. Algo ou alguém que te inspira. Algo ou alguém que me inspira. Eu gostaria que todas as pessoas conhecessem a minha mentora, minha amiga, uma mulher incrível que tem coragem de olhar pra mim e falar: é isso mesmo? É isso mesmo que tu quer pra tua vida? Então ela é minha terapeuta holística e ela é uma mulher incrível. O nome dela é Mia Silva e ela me inspira muito. Mia Silva. Ela me tirou de lugares com a ajuda dela, né? Ela só fala assim: e se você tentar esse caminho? Ah, tá. E aí eu vou fazer os movimentos. Então é com muito amor e com muita firmeza. Eu sou muito encantada por ela, sou muito grata à alma dela pelo trabalho que ela faz, porque é transformador. Que lindo. Você em uma palavra. Eu em uma palavra? Vida. Uau. Eu amo viver. Algo que você não abre mão de jeito nenhum. Algo que eu não abro mão de jeito nenhum. Pode ser uma coisa que eu não abro mão de... eu não abro mão de... Não posso abrir mão de mim. Não posso abrir mão. Não posso me abandonar. Não posso... Não quero fazer isso. Não posso abrir mão de mim. Não abro mão. Vou até o fim. Até o fim. Honrando a existência que eu tenho aqui na Terra agora. Que lindo. Uma música e agora você vai ter que cantar. Ai, a minha voz tá muito... Uma música. Gente, é uma música. Olha, gente, eu ia falar ragatanga, mas... Uma música. Eu vim com uma música na cabeça. Na verdade, ela já estava com uns dias na cabeça. Que inclusive, eu quero fazer um vídeo cantando ela. Eu já fiz. Eu quero fazer de novo, porque ela me traz coisas boas. Que é do Almir Sater. Ai, que diz assim... Ando devagar, porque já tive pressa. E leve esse sorriso. Tô sem voz. Deixa eu aumentar o tom.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Cantando sem voz, eu tô rouca. Uma diva, uma deusa, uma deusa, não é? Nunca cantei rock assim, você é a primeira vez. Ai, mas maravilhosamente, divinamente, a coisa mais linda. E o falsete? Falsete. Falsete é essa onda aqui? Ou não? Não, falsete é o... Ah, tá. E vibrato. Vibrato. Vibrato é... Coisa mais linda esse vibrato. Mas minha voz tá falhando, porque a gente tá com espetáculo, né? Lá no... Quando é que vai pro ar isso? Que é? Vai, não sei exatamente, mas daqui algumas semanas. Mas a gente tá, de qualquer maneira... Mas o espetáculo vai rodar. A gente tá com um espetáculo que chama Sonho Encantado de Cordel. Um espetáculo lindo. Eu faço a Rainha da Neve. Aí faço magias, faço não sei o quê. É um infanto juvenil pra família inteira. Mistura cordel com contos de fadas. Assim, uma história maravilhosa. E eu tô amando fazer essa personagem. E aí, minha filha, essa semana eu acordei gripada, assim, toda... Mas eu entreguei o meu melhor, tá bom, gente? Tá bom? Mas foi maravilhosa. Eu sou cantora de verdade. Meu amor, foi maravilhosa. Vamos fazer sererê? Vamos fazer. Acabou? Ah, vamos fazer em pé? Vamos fazer em pé. Vamos. Não acabou não, a gente vai gravar. Deixa eu ficar descalço, peraí. Vamos lá, ó. Porque agora... Calma. O quê? Não, mas de todo jeito eu vou tirar, olha, porque Beleza. se eu tirar, gente, eu vou ficar inclusive mais à vontade pra dançar. Tá gravando? Mas isso é Essa podcast? Essa câmera aqui? Essa aqui do meio, ó. podcast? Você sabe dançar? Você sabe dançar? Eu acho que eu sei, mas eu tô com a professora aqui do meu lado, Então vamos lá. Sabe cantar? Também acho que Também eu sei. Vamos rapidamente. É a sererê, ra, de... Como é que é? Sererê, ra. Ah, você lembra? Derrebetu, derrebere, seibiu, nova, marrabiande, bugiande, buididipi. Pô, já arrasou. Vamos lá. 3 e... A sererê, ra, derrebetu, derrebere, seibiu, nova, marrabiande, bugiande, buididipi. Mais uma vez. A sererê, ra, derrebetu, derrebere, seibiu, nova, marrabiande, bugiande, buididipi. Mais uma será? A sererê, ha, derrebetu, derrebere, seibiu, nova, marrabiande, bugiande, buididipi. Meu amor, linda, maravilhosa. Obrigada. Mais linda você. Gente, como que faz com essa lindeza toda? Águia soberana, onde é? Ah, não, é aqui que eu tava, né? Eu já me perdi aqui completamente. Aline Whirley. Ai. Eu não consigo descrever o que foi esse encontro, porque em palavras, eu poderia usar muitas palavras para descrever, mas eu acredito que a palavra que resume esse encontro foi verdade. Verdade. Obrigada por ter aceito meu convite. Para mim é uma honra, uma alegria imensa ter você aqui. Muito mais pela sua verdade, pela sua transparência, pela sua autenticidade do que qualquer outra coisa que tenha na sua história. Eu admiro muito essa autenticidade. Você que poderia tentar representar tantos personagens, você que poderia ser outras versões, mas você que escolhe ser essa versão que eu vejo aqui, olhando
na sua alma, com tamanha verdade. Isso nos ensina muito, isso nos inspira muito, isso está me inspirando muito agora. Me inspira todos os dias. Mas essa conexão presencial, nossa, olho no olho, ela é muito marcante. Eu nunca mais vou me esquecer desse encontro. Nem eu. Eu esperava por esse momento. Porque desde o dia que eu te vi, falei, nossa, essa pessoa me toca a alma. Eu me conecto com ela. Isso já tem uns 2 anos. E então esse momento era um momento da minha história muito importante. Então, te agradeço pelo convite. Obrigada por me ver como você me vê. Que são os seus olhos também. É uma maneira carinhosa, cuidadosa e sutil de me enxergar. E foi um presente a nossa troca. Você é uma mulher muito especial. Quero poder fazer isso mais vezes com você. Aqui e também com a gente tomando vinho e batendo papo. Com mais tranquilidade. De verdade. Delícia. Obrigada. Maravilhosa, maravilhosa. Ai, gente, olha. Obrigada por tudo. Um beijo. É aqui que eu me despeço. Beijo. É aqui que você se despede. Mulheres e homens e todos vocês que estão aí do outro lado, vocês já conheciam a Aline assim, desse jeito? Comentem aqui o que vocês acharam desse encontro. Querem mais? Comentem aqui também. Aline, como que a gente faz para te acompanhar todos os dias? Lá nas minhas redes, @Aline Wirley. É com W, gente. É Wirley. E é nome mesmo. Minha avó viu numa revista. Achou bonito e colocou. Aí ficou Aline Wirley da Silva. Então eu uso lindo. Aline Wirley. É WIRLEY. Coloca aqui depois. Cadê? A gente vai colocar na descrição. Pronto. A gente vai deixar. Aline Wirley, sigam essa mulher para você se inspirar. Você vai se inspirar a buscar todos os dias mais verdade, mais autenticidade, mais amor na sua vida. Sigam também o Inspira Talks no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. Se você ainda não me conhecia, muito prazer. Meu nome é Lila Inspira. Você também pode me acompanhar nas redes, @AlilaInspira. Obrigada pela sua presença mais uma vez, Aline. Mais uma vez, meu amor. Obrigada, meu amor. Linda! Vamos levantar. Tchau, gente! Tchau, gente! Agora a gente vai se abraçar. Linda! Você sabe que eu consigo te carregar. Ah, menina, você é doida! Você é doida! Eu consigo, olha o meu tamanho. Eu consigo te pegar assim, muito alta. Consigo te pegar Você é no colo. muito gata. Aqui, Somos, ó. né? Eu tenho que ir. Somos. Eu vou Você tentar tem pegar o que ir voo. mesmo.